Macumbeiro, fala aí, macumbeira, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma convidada especial aqui pra gente falar, a Deia. E antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar bastante, curtir, porque isso é extremamente importante para que a gente ajude a voz de muitos macumbeiros chegar a mais pessoas e também para pessoas leigas que não conhecem a nossa religião, a nossa macumba, nosso umbanda, nosso catimbó, conhecerem esses meios, conhecer através desse meio aqui, né? A nossa voz, a nossa vez e dar espaço para todo mundo. Bom, antes de tudo, eu vou pedir para o Matuca falar qual que é a relação dele com a Deia, como ele conheceu a Deia, e introduzir um pouco a Deia aqui no nosso universo. Vamos lá, Matuca, como você conheceu a Deia? Oi, Vi, oi, Deia. Mais uma vez é um prazer estar com você aqui, Vitória. Hoje é um dia especial demais, assim. Amo a Deia de paixão. Não tem como não amar a Deia, né? Você olha pra Deia, você já quer abraçar ela. É uma coisa de louco. Um pouquinho demais. Conheci a Deia, eu não me recordo o ano, mas faz um tempo já, uns 4 anos. E foi lá no Colégio Pena Branca, do Alexandre Comino, onde a Deia foi ministrar um curso de catimbó. Foram 3 meses de curso com a Deia, né? E aí eu e a Tami, a gente na época ficou encantado, assim, maravilhado com a Deia, o quanto ela emana energia, todo o conhecimento que ela trazia. E a gente foi, sabe, se encantando com ela e pegando essa amizade, esse vínculo com ela. E ela nos ensinou sobre cachimbo, sobre como cuidar do cachimbo, a importância do cachimbo. O rosário que o Zé Pilintra usa até hoje foi o pessoal da Deia que fez, né? Então, e desde então a gente não parou de conversar, né? E uma das coisas mais marcantes que eu levo até hoje, eu conto para todo mundo mesmo, que eu não tenho problema com isso. No último dia do curso, a Deia fez uma mesa de Jurema, né? E depois ela explica melhor, porque eu sou muito leigo quanto a isso. E aí a gente começou lá, e eu segurando para não incorporar o Zé Pilintra, porque eu queria ver tudo acontecendo, né? A magia, todo o catimbó ali. Sim. E aí uma das afilhadas dela chegou do meu lado e falou, pode deixar ele vir. Eu falei, não, deixa ele aqui, eu quero ver. E ela, não, pode deixar ele vir. Aí eu falei, você tem certeza? Ela falou, tenho. Aí o seu Zé incorporou. E tinha um monte de gente lá, tinha o PH, o Cristiano Nascimento, tinha bastante gente lá. E nesse dia o seu Zé Pilintra incorporou, cara, e foi uma sensação que dali em diante eu entendi o que era Zé Pilintra na minha vida, né? E eu lembro que o seu Zé ficou dançando com a cabocla da Deia, no meio do negócio. Dançando lá. E eu com uma morrendo de vergonha por dentro, eu falei, seu Zé, o que você tá fazendo? Todo mundo olhando, eu maior vergonha, né? Porque, pô, a Deia tava lá e é uma pessoa que eu admiro demais, assim. E o seu Zé dançando com ela, ficou dançando um bom tempo. E aí fizemos, a Deia fez o ritual, finalizamos, e depois ela veio me falar que a cabocla dela não dançava com qualquer um, que só dançava com quem realmente era mestre na Jurema. Ah, isso pra mim foi o auge que eu podia ter na minha vida com o seu Zé Pilintra, foi esse reconhecimento vindo da Deia, que é uma pessoa que eu admiro demais, né? Então, e a partir daí, né, infelizmente eu ainda não consegui ser um iniciado da Deia, mas um dia eu conseguirei, mas eu chamo ela de madrinha mesmo e não tô nem aí, porque pra mim ela é. E um dia serei, porque a Deia me cativou com o jeito dela, com o amor que ela tem pelo que ela faz, o amor que ela tem pela Jurema, pelo catimbó, todo o conhecimento que ela traz ancestral com ela. E isso nos motivou, eu também, a gente é apaixonado pela Deia, a gente já foi lá, conheceu o espaço dela, é um espaço muito aconchegante, muito gostoso de estar, e eu só tenho a agradecer tudo que a Deia me ensinou nesse curto espaço de tempo que nós vivemos juntos, né, nesses 3 meses, mas depois, o quanto ela continuou a nos ensinar, é algo que não tem preço, né, na vida. Tem pessoas que a vida nos dá, que a gente só tem que agradecer e realmente entender o quanto é sagrado a convivência, né, religiosa que nós temos entre nós. Esse é um pouquinho do que eu conheço da Deia. Muito incrível, muito incrível. Eu acho que deve ter sido linda essa vivência que você teve com o Zé e a cabocla da Deia. Eu queria estar lá para poder ter visto, assim, acho que deve ter sido muito lindo mesmo. E eu já vou puxar uma perguntinha aqui já para Deia. Deia, quem é você em essência? Como você se identifica como Deia? Pode ser, tipo, com o catimbó, o seu catimbó, mas quem é Deia?
Bem, quem é a Déia? A Déia é uma pessoa que, neste mundo, se entregou por um caminho espiritual que, às vezes, até tentei deixar para lá, né? Mas que eu vim ao mundo para servir. E não é pieguice, sabe? Não é o servir, que coisa linda. Não. É fazer aquilo que precisa ser feito sem mérito ou demérito da coisa. Então, eu me identifico muito como Déia filha d'água. Eu acho que o que carrega o filha d'água junto da Déia me define. A Déia como um ser humano, como uma encarnada neste planeta, neste mundo. E a filha d'água é aquela que traz a missão das águas, né? Porque esse foi um nome sagrado que eu recebi há muitos e muitos anos atrás, na língua tupi, que é Membiriguaçu, filha da água grande, ou seja, filha da cachoeira. E aí, se a gente for pensar, eu sou filha de Oxum e trago uma Jurema que é essa Jurema, a grande mãe, aquela que acolhe de verdade, aquela que, apesar de ser rígida, apesar de ser de doutrinar, de disciplinar, mas ela é mãezona, ela nunca pensa, sabe, na vingança ou pensa na demanda, ela sempre tenta acolher e cuidar. Então, eu, Déia, em essência, sou essa pessoa que vinha ao mundo, né, para fazer o que é preciso ser feito. Se é para ser mãe, como vocês viram meu filho aqui me salvando, né? Então, se é para ser mãe, eu quis ser a melhor mãe, né? Se é para ser uma sacerdotisa de Umbanda, eu quis ser a melhor, mas eu escolhi ser uma juremita, né? E aí eu não falo aqui como uma grande estudiosa do que é a Jurema Sagrada. Eu falo aqui como uma pessoa que vivencia no dia a dia essa Jurema. Então, em essência, eu sou essa pessoa que vinha ao mundo para fazer o que é preciso ser feito, sem mérito ou demérito. Isso é muito lindo, na verdade. Tipo, eu acho que eu consigo sentir bem dentro de mim tudo que você fala, porque é exatamente a sua essência que você trouxe. Você é isso, cara. Tipo, é muito lindo. A partir disso, você falou, né, um pouco da Jurema e tal, e eu quero saber, na real, o que é o catimbó na sua vida, e o que é o catimbó no geral, e o que é a Jurema? O que são esses dois fatores na sua vida e na vida de todos, digamos assim? Se a gente for pegar de uma forma mais didática, né, a gente vai entender que a Jurema Sagrada, ela é um grande culto. Eu costumo passar para as pessoas, falar para as pessoas, inclusive, essa semana eu recebi uma animação linda de uma árvore, né? E essa árvore, ela tem vários frutos. E era uma animação falando sobre diversidade. E cada fruto desta mesma árvore eram frutos diferentes. Pera, maçã, tinha um ser diferente dentro. Então, tinham negros, tinham asiáticos, enfim, né? Tinham índios. E eu vejo a árvore da Jurema mais ou menos como essa árvore que eu recebi essa semana. Por quê? Porque, embora ela seja um culto de tradição, né? Ela carregue toda uma ancestralidade, os vários galhos que ela traz, ou seja, as várias ramas, como nós chamamos, ou as várias folhas, né? Não são iguais umas às outras, né? E respeitar essas diferenças dentro da Jurema, eu acho que é uma coisa urgente, né? Por quê? Porque ela é muito linda para a gente ficar politizando um culto que é tão lindo. O catimbó, para mim, no meu entendimento, e volto a dizer, não sou uma grande estudiosa da Jurema, eu vivo a Jurema, e são duas coisas muito diferentes, tá? O catimbó, para mim, é a parte litúrgica da Jurema. É como eu ritualizo este culto dentro da minha casa. Tanto que tem juremeiros antigos que eles falam assim, a Jurema, cada um tem a sua. Mas, na verdade, ele quer dizer o quê? Que cada um, não é que é bagunçado, tá, gente? Existe todo... Não, porque a gente fala, cada um tem a sua, parece que a gente faz o que bem entende, mas não é bagunçado.
Mas, embora todos tenhamos o mesmo fundamento, trabalhamos de formas diferentes. Então, o catimbó seria a liturgia do que o culto nos traz. Não sei se deu para entender. Deu, sim. Deu sim, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se a Vitória vai chegar nela, mas é que já me dá uma ansiedade. Pode fazer. Por quê? Porque eu sei que você é um bandista também, ou era. Não me recordo ainda se você era. Continua sendo. Tá, então beleza. Mas por que o catimbó? Por que o catimbó? Você fala o catimbó na minha vida, é isso? É isso. Tá. Então, assim, o que acontece? Eu descobri, nessa minha caminhada, né, espiritual, que geralmente nós, médiuns, seja de qualquer caminho, enfim, a gente tem um caminho que é aquele caminho de carinho, é um caminho em que a gente entra porque ele nos agrada, né? Ele nos faz feliz. E existe um caminho que é um caminho de missão. Então, para os mais jovens, por exemplo, para os meus afilhados, para os médiuns da minha casa, e isso no catimbó, aqui em casa, fica muito, muito, muito marcante, que todos têm mais de um caminho, né? Por exemplo, eu tenho na minha casa, entre os meus afilhados, aqueles que são do catimbó e aqueles que cultuam o xamanismo de uma forma bem mais profunda, que segue mesmo aquele caminho. Eu tenho afilhados que são de Umbanda, né? Mas muitos, por exemplo, que são da Umbanda, têm na Umbanda como o seu caminho de missão. Então, é lá que ele aprende, é lá que ele vivencia, e no catimbó ele vem e refaz a sua força, né? Ele carrega consigo aquele conhecimento, muitas vezes ele é iniciado, mas não é o caminho dele de missão. Então, eu tenho o catimbó primeiro porque a gente encontra afinidade no tipo de trabalho. Primeiro, porque a gente se sente totalmente em casa. A gente se sente fazendo parte daquele caminho. É como se aquele caminho é simbiótico. Eu não sei acordar, eu não sei ser a Déia durante todo o dia sem que o catimbó e a Jurema não estejam comigo, embora eu não precise estar falando sobre ela todo o tempo, né? Durante o meu dia. Então, eu escolhi o catimbó por isso. Vejo que é o meu caminho de missão, é onde eu me sinto totalmente em casa, né? E sou umbandista, sim, sou sacerdotisa, sim, a minha casa, sim, tem umbanda, mas hoje é o contrário, né? Eu sou a mãe pequena na umbanda daqui de casa, porque eu preparei uma pessoa, assim, maravilhosa para comandar a Umbanda, e ela comanda com maestria, com amor, porque é o caminho dela de missão. Então, muito lindo. Para mim é a vida. Eu tô aqui, tipo, de boca aberta, assim, só ouvindo você falar e, tipo, extasiada, sabe? Porque eu achei incrível essa sua resposta, muito legal. Muito bom. Então, assim, se de repente, no meio do caminho, vocês descobrirem que um outro caminho, que vocês são chamados para outro caminho, não tenham medo. E eu não estou falando de catimbó ou Jurema, eu estou falando de qualquer outra coisa, sabe? Porque eu acredito, aqui em casa, a nossa casa, o subtítulo do nosso templo é Macaia Santa, onde todo o sagrado é bem-vindo. Então, sabe, se por acaso algum outro caminho chamar vocês, atendam, quem sabe? Não é aquele caminho que é o caminho de missão. Vai saber, só vivendo. É verdade. Eu ia até te perguntar, você falou até um pouco do xamanismo, por um tempo eu consagrei a ayahuasca, e eu sempre ouvi muito da Jurema dentro da ayahuasca, e eu sempre fiquei, meu Deus, qual que é a relação da Jurema com a ayahuasca? E agora você falando que tem pessoas que são seus afilhados, que são do xamanismo, que também são do catimbó. Achei muito interessante.
Sabe por quê, minha flor? Porque aí nós temos, assim, nós acreditamos que as ervas mestras, as ervas professoras, as ervas de poder são todas irmãs. E aí eu vou te contar só um caso, uma historinha para você entender isso. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, porque eu sou de Manaus, né? Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu comecei a falar, eu fazia uma coisa que ninguém sabia o que era. E eu não sabia que as pessoas não sabiam o que era catimbó, né? Eu era muito... Gente, é assim, eu falo isso sempre. Nós que somos de outra região, quando a gente chega aqui, a gente se depara com um universo totalmente diferente. Então, eu fazia lá uma macumba, entendeu? Que ninguém sabia o que era, porque não era umbanda, entendeu? Mas também não era quimbanda, mas também não era mesa branca e ninguém sabia o que é que eu fazia. E aí eu tive que começar a explicar. Foi aí que eu comecei a dar aulas, porque, gente, como é que as pessoas... E aí, assim, as pessoas queriam participar, assim, porque achavam legal, e não era bem assim. Então, eu tinha que começar a fazer alguma coisa, e com a outorga da mestra Jarina, né, eu comecei. Então, o que aconteceu? Eu nessa minha coisa, né, de fazer aquilo que ninguém sabia o que era, aí o que acontece? Eu peguei e, depois de fazer vários cursos e tal, tinha um grupo que precisava ser iniciado. E o meu primeiro encontro com a ayahuasca não foi muito feliz. E eu nem sempre fui essa pessoa, né? Madura, tolerante, resiliente, né? E aí eu tinha brigado com a ayahuasca de uma certa maneira. Por quê? Porque o meu primeiro encontro com ela, eu não fui preparada. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia o que ia acontecer. E eu briguei com a ayahuasca e aí, né, falei, nunca mais. Não quero saber disso nunca mais na minha vida. Olha a pessoa intolerante, né? E aí eu precisava preparar os primeiros iniciados. Aí o seu Tupinambá chegou para mim e falou assim, então, filha, para você iniciar qualquer um na Jurema, você tem que fazer as pazes com a erva de poder que você brigou. E lá foi a Déia procurar um lugar para poder comungar ayahuasca, para fazer as pazes, para poder, então, iniciar as pessoas na Jurema. Porque são ervas irmãs, né? E aí foi totalmente diferente. E aí a gente entende que cada erva de poder, ela tem uma missão diante da humanidade, né? A ayahuasca eu vejo que é, assim, uma forma da gente sublimar, da gente se autoconhecer. A Jurema é fazer a nossa ligação, o nosso reencontro com os nossos antepassados. É simples assim. Cada uma com uma missão e cada uma cumprindo, né? Sabe, fazendo o que precisa ser feito, sem mérito ou demérito. Muito legal também. E já que você falou até que você é de Manaus e tal, eu queria perguntar, qual que é a raiz da Jurema? Se tem uma raiz fixa, se tem várias raízes, como que é? Do catimbó. Então. Há uma grande divergência. Eu vou falar aqui, enquanto Déia, filha d'água, e como eu hoje vejo. Eu vejo que a Jurema, ela é muito mais do que a gente possa imaginar, né? Não só conhecer, mas imaginar. Porque na nossa imaginação, a imaginação, ela não tem freio, ela vai embora, tá? E assim, embora digamos que ela tem um aporte, um suporte, um nascimento no Nordeste, né? Não no Norte, mas no Nordeste, eu acredito que essas raízes, elas são profundas e elas vão para todos os lugares. Então, quando eu conheci o catimbó, embora ele viesse pelas mãos de uma mulher que foi juremada no Recife, mas que ela estava muito à frente do tempo dela, porque ela via a espiritualidade de uma maneira muito, muito generosa, muito, muito além, sabe, dos limites que a gente, né, que nós seres humanos colocamos, a caixinha e tudo.
ela viu que essa Jurema, ela também existia no Amazonas, sendo representado por mestres que ela não conhecia dentro lá das mesas ou do catimbó do Recife, mas que traziam raízes, que traziam a força da Jurema, né? Sim. Então, o que ela fez? Ela era uma babalorixá, Abigail de Canabogi. Ela era uma babalorixá que ela iniciava, né, alguns manauaras, algumas pessoas de Manaus, inclusive o meu primeiro ex-esposo, o Júlio. E aí, ela, através desses médiuns que ela iniciou dentro do candomblé, ela conheceu essas outras entidades. Então, ela conheceu a mestra Jarina, ela conheceu a mestra Mariana, ela conheceu a mestra Erundina, ela conheceu o seu Junqueiro, ela conheceu um Zé Pilintra diferente daquilo que formatavam por fora. E ela falou, gente, esse povo tem pé no catimbó. E ela foi, junto dessas entidades, buscar o fundamento deles. E aí, o que ela fez? Que ela era muito inteligente, muito à frente do seu tempo. Eu não posso deixar isso, né, que já borbulha aqui nessa cidade, morrer. E ela foi iniciando algumas pessoas. Foi aí que ela iniciou a Aldenira Pantoja, que é a minha madrinha em Manaus, que infelizmente é falecida, mas que a casa está lá, é o Templo Rosa dos Ventos, e hoje quem comanda são os filhos carnais dela, a Lília e o Leandro. Que legal, Então eu conheci lá a minha primeira incorporação de mestra Jarina, que aliás, Matuca, você dançou com a dona Jarina, que é uma mestra, ela não é cabocla, tá? Ah, perdão. Não, é só para, né, só pra gente... a minha primeira incorporação de mestra Jarina foi lá no Amazonas. E aí lá nós fazíamos as nossas iniciações, que são bem diferentes das iniciações que acontecem no Norte, no Nordeste, e que aí depois eu quis conhecer esses fundamentos e busquei uma pessoa, enfim, para que eu conhecesse e adentrasse esses mistérios desta Jurema mais árida, mais seca, mais nordestina, daquele mestre que ele é mais rústico, né? Às vezes com uma roupagem da última encarnação dele, um pouco beberrão, um pouco brincalhão, mas que é um grande feiticeiro, porque também o catimbó, ou Jurema, também é conhecido, além de xamanismo brasileiro, né? Também é também conhecido como a feitiçaria brasileira. Caraca, que incrível. Tô impactada. Você falou do seu Zé Pilintra e tal. Eu queria entender um pouco melhor essa relação Umbanda e Catimbó. Tipo, como ela surgiu, quais entidades migraram do Catimbó para Umbanda. Migraram não, né? Mas que são representados na Umbanda também, que são representados no Catimbó. Como funciona essa dinâmica? É assim, veja bem, pensamento não, né? É assim, uma observação que eu fiz ao longo do tempo. O que acontece? A entidade, o mestre, ele precisa trabalhar, né? De alguma maneira, ele precisa trabalhar. Mas ele não tem uma mesa de Jurema para trabalhar. Vamos dizer, há 20 anos atrás, que foi a época em que eu cheguei aqui em São Paulo, quantos catimbós tinham? Quantas casas fazendo catimbó havia? Não tinha. E antes de chegar a esse tempo, que agora você encontra muitas casas onde cultuam a Jurema, né? Cada uma da sua forma, mas que cultuam a Jurema. Mas antes disso, não tinha essa mesa de Jurema, né? Porque quando você participa de uma mesa de Jurema, e quando você participa, mesmo que seja uma gira de caboclo, Matuca tá aí para contar pra gente que a energia é totalmente diferente, né? Então, algumas casas, como o seu dirigente, ele tinha uma iniciação na Jurema, mas ele não tinha, digamos, aquela... Não
é coragem, mas ele não tinha naquele momento como fazer só Jurema, ele introduziu, em algumas casas, ele introduziu esse culto da Jurema como sendo uma linha dentro da Umbanda. Então, ele chamou de linha dos mestres, tá? Em outras casas, quando isso não aconteceu, quando o dirigente era só um bandista, ou enfim, né, ele não tinha esse fundamento da Jurema, o que ele fez? O que ele fazia? O que os mestres, essas entidades faziam? Procuravam uma linha na qual se encaixavam, na qual o seu trabalho ou a sua vibração, porque a gente tem dentro da Jurema o caboclo, né, a cabocla, a gente tem o mestre, que ele pode muitas vezes vir disfarçado de baiano. Tanto que nas palestras que eu dava antes e que depois eu abria uma mesa, que algumas entidades se manifestavam, as pessoas chegavam, os médicos chegavam, ideia, nossa, parecia o meu baiano, mas não era o meu baiano. Ah, era o baiano, mas o quê? Ele na essência dele de catimbozeiro, ele na essência dele da força da Jurema. Então essas entidades, elas foram encontrando uma brecha dentro de outras linhas, como a de Exu, como a de baiano, como a de boiadeiro, mesmo a de caboclo, e foi trabalhando. E aí tem aquelas histórias, nossa, mas gente, eu já ouvi tanta coisa, médium, de chegar e falar assim, Déia, então, eu estou trabalhando com baiano, mas a minha mãe, o meu dirigente, ele acha estranho, porque pede umas coisas estranhas, porque trabalha de um jeito diferente, e eu não sei o que fazer. E ele falou que era para te procurar, que você ia me ajudar de alguma forma, né? Então, é isso que acontece. Aí tem muitas entidades, né, Déia? Zé Pilintra, Maria Navalha, Maria Padilha, Tupinambá. E aí a gente perde a conta, né? Exatamente, tem muitos. Inclusive alguns que nem dão seu nome verdadeiro. Né? Se eu falar que é do fulano, não vai dar muito certo, então eu vou falar que eu sou o baiano Zé dos Cocos, tá tudo certo. Acontece. Depois daquela mesa que nós fizemos, e eu tenho isso, e eu sempre falei pra Déia que assim que eu conseguir eu vou ser iniciado na Jurema, porque é maravilhoso quando o seu Zé incorpora. O Zé nunca mais foi o mesmo, vai. Nunca mais foi o mesmo. A partir dali, o seu Zé Pilintra, ele parece que ele criou superpoderes, não sei, sabe? É outra coisa. E tanto que eu chamo a Déia de madrinha mesmo, porque ela vai ser minha madrinha, e se não for com a Déia, não vai ser com ninguém. Porque, olha, daquele dia ali em diante, as coisas realmente mudaram. Déia, deixa eu fazer uma pergunta. Como que funciona os mestres? Como que eles se tornam mestres de encantaria? Como se tornam encantados dentro da Jurema? Então, esse processo é um processo espiritual, né? O que acontece? Quando nós desencarnamos, a gente, principalmente muitos mestres da Jurema, eles desencarnaram, às vezes, de forma... Bom, não importa nem muito a forma, se foi de uma forma violenta, se não foi, mas a verdade é que quando a gente desencarna levando todas as nossas emoções, todos os nossos medos, a nossa psique, ela ainda está muito presente, né, nesse nosso desencarne. Então, o que acontece? A Jurema recolhe, né, esses espíritos, leva para o que nós chamamos de cruzeiro divino para ser purificado, né? E a partir daí, ele se torna um encantado. Mas, você já viu que tudo tem um mas, mas existem outros processos também de encantamento. O mais antigo deles, digamos assim, ainda aqui, enquanto encarnados, é o processo na hora em que vai se fazer, desencarnou, vai enterrar. Então, neste momento, se passa por um processo de fundamentos. Isso acontecia lá nas tribos indígenas, né? E isso depois foi reportado
para nós que não somos, para nós que não pertencíamos a uma tribo. Então, no momento do desencarne, não, mas do enterro, né? Do lugar onde ia se depositar o corpo físico, então tinha-se os fundamentos para se unir aquele espírito a um elemento da natureza, geralmente uma árvore. Por isso, muitos mestres, eles trazem consigo o nome de uma árvore. Mestre Aroeira, Pau-Pereiro, né? Ou seja, nomes que estão ali ligados ao seu momento de encantamento. Então, existe esse processo, que é um processo que alguém faz os fundamentos para que aquele se torne um encantado, e este processo que existe, né, pós-morte. E ainda existe um terceiro tipo de encantamento, que quem conhece um pouquinho de mitologia amazônica, né, vai entender. O boto, né? As meninas das saias verdes, que é um outro tipo de encantamento, né? Porque é aquele ser que, na verdade, não teve um corpo físico. Ele pode até trazer, em algum momento, aquela aparência, né? De ser encarnado, de pessoa física, de ser humano. Mas, em essência, ele é um encantado. Ou seja, ou ele é um animal, ou ele é uma força da natureza, mais animais, né? Como a cobra grande, como o boitatá, como o próprio boto, enfim. Então, existem aí 3 formas de serem encantados. Só mais uma pergunta, Vitória. Eu prometo que deixo você continuar já. Pode fazer quantas perguntas quiser, você tá livre. Ideia. Aproveita. Quando a gente busca compreender o Catimbó, a Jurema, a gente começa a pesquisar várias fontes, e existe sempre uma figura que ela sempre é muito falada, que é o Malunguinho. O que é a referência de Malunguinho para você e para Jurema e para Catimbó? Não tá aqui, mas eu ia perguntar. Então, gente, Malunguinho, ele é... Porque o que é o culto à Jurema, né? É um grande culto de resistência, gente. Ponto. Tá? A gente resiste a todas aquelas coisas que hoje, muito mais do que em outros tempos, está aí, né? Batendo na nossa porta, sendo assuntos extremamente importantes. E Malunguinho, ele representa essa força de resistência. E ele tornou-se, por mérito e por conta desta essência dele de resistência, o grande guardião dos portões da Jurema. A gente não faz nada, né? A gente não pode adentrar o reino da Jurema se a gente não pedir permissão do homem, entendeu? Porque senão, né? Então ele é o grande guardião. É assim, eu queria ter muito, eu falo, né? Todo mundo que eu quis muito incorporar um dia, né? Malunguinho, Tranca-Rua, Zé Pilintra, eu doida para incorporar qualquer um deles. Não, canalha. Mas ele é assim, os filhos de Malunguinho, eles precisam ser muito disciplinados, porque ele é extremamente rígido. Pão, pão, queijo, queijo. É certo, não é certo, não é certo. E aí a gente tem que, né, a última palavra é a nossa. Sim, senhor. Por quê? Se a gente não tem a última palavra, sim, senhor, esses portões nunca abrem pra gente. Então, ele é o grande guardião. Não se faz nada, sabe? Sem antes agradar, pedir permissão e esperar que ele dê essa permissão pra gente poder adentrar este reino. Caraca, então é uma figura extremamente importante dentro da Jurema. Extremamente importante. Embora, assim, quando eu conheci a Jurema, por alguma razão que eu desconheço e agora nem dá mais para saber, nem dá para perguntar muito, a mãe Abigail, ela nos ensinou a cultuar, mas com muita...
não é com muita restrição, não é restrição, mas assim, com muito cuidado. Olha, você faz assim, 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 mas não é uma entidade que você vai chamar em toda a mesa. Você só vai mexer com essa entidade no momento de extrema necessidade. Entende? Só quando a coisa estiver bem apertada. Exatamente. Então, quando eu conheci os fundamentos da Jurema nordestina, aí este relacionamento se estreitou. Entendeu? Entendi. Tanto que, quando o meu padrinho, ele foi dar a minha obrigação, o meu padrinho, né, nordestino foi me dar a obrigação, ele procurou um assentamento que ele sentiu em energia. Então, ele procurou algo visual que eu não tinha, porque a mãe Abigail não nos ensinou a fazer este assentamento visual. Mas, energeticamente, ele estava ali, lado a lado com o seu Tupinambá, que é quem comanda ele, a Dona Jarina. Mas ele, enquanto caboclo, é o príncipe da minha coroa. É ele que manda na minha Jurema. Então, ele estava ali, lado a lado com o seu Tupinambá. E o padrinho olhava e falava assim, mas eu vi o assentamento. Eu falava, mas meu padrinho, o senhor não viu o assentamento. Mas eu vi. Ele não viu. Ele sentiu a força de Malunguinho que estava ali, né? E aí depois, aquilo que eu falei para vocês, como a gente vive para aprender, né? Eu trouxe, aí sim, fiz o assentamento dele e hoje é bem distinto. Mas é assim, muito bem cuidado, mas eu ainda continuo com as orientações da mãe Abigail, né? Muito cuidado. Entendi, faz sentido. Na verdade, tipo, eu até ia perguntar do Malunguinho, porque de um grupo que a gente aqui em casa escuta, eu e meu marido, Bongar, eles falam muito de Malunguinho na música, né? E eles trazem muitos elementos do catimbó. Sim, porque eles são um grupo que eles retratam este catimbó nordestino, né? Então, eu adoro o Bongar. Adoro. Eu também. Mas vamos lá. Tem mais alguma pergunta, Matuca, para você fazer para ela? Que senão eu sigo aqui. Pode seguir. Beleza. Uma pergunta, na real, tipo, para saber, porque assim, a Umbanda, ela é uma religião totalmente sincrética, né? Digamos assim. Sofreu muito sincretismo de diversas outras religiões. O catimbó também sofreu sincretismo? Não. No catimbó, nós temos algumas... Bom, e aí eu volto a falar na questão dos galhos diferentes, né? Uhum. Existem casas que hoje elas estão no momento de decolonização desta Jurema. Ou seja, elas estão fazendo um trabalho para tirar tudo aquilo que o branco teve de influência no culto, né? Uhum. Eu não consigo fazer isso, minha casa não consegue fazer isso. Então, muitas casas, as casas mais antigas, né? E muitas outras casas, nós temos bem claro o seguinte: os santos católicos são os santos católicos, e aí outra afinidade para mim dentro da Jurema, né? Porque para quem estudou para ser freira, quem queria ser freira, querendo ou não, criou aí uma relação de amor com os santos, né? Sim. E então, assim, até porque muitas entidades que trabalham no catimbó, elas têm as suas devoções, e são devoções, muitos, em santos católicos. Por exemplo, o Zé Pilintra, pelo que a gente sabe, ele era um grande devoto de Santo Antônio. Entendi. Tá? Tanto que o que eu trazia antes de ser umbandista e antes de ser juremeira, que era uma devoção por Santo Antônio que eu desenvolvi quando eu tinha 13 anos de idade, nem pensava em ser macumbeira na vida, eu trouxe para dentro do terreiro. Porque ele pediu. Então, há quase 35 anos, nós fazemos a trezena de Santo Antônio no mês de junho. Tá? A minha Jurema tem como padrinho católico Santo Antônio.
mas eles são santos. Ok? Entendi. Nós não se... A divindade que sustenta, que guia, que formata, que tudo pra gente é a grande mãe Jurema. Tanto que quando eu falo sobre Jurema, eu digo, gente, olha, Jurema pode ser a árvore, né, a Mimosa hostilis, a Jurema pode ser a bebida sagrada, a Jurema pode ser a cabocla e pode ser o culto. E neste culto, a Jurema é a divindade, é a grande mãe. Porque pra gente também, pra gente que eu falo né, deixa eu deixar claro, a Jurema, ela é um culto matriarcal. Embora a gente saiba que o machismo dentro dela é muito forte também. Entendi, faz sentido. Eu tô vendo um pouco desse movimento também, né? Porque antes de eu conhecer a Umbanda, de fato, eu achava muito que os santos representavam, mas eu vejo mais esse movimento de separação. Os santos são os santos e os orixás são os orixás, não tem nada a ver. Sabe? Tipo, tá tendo já essa separação. E depois que eu entrei, fez mais sentido na minha cabeça, né? Tem isso também. Desculpa, Déia, pode falar. Não, pode falar, amor. Eu ia falar do que a Vitória você estava falando também. O Luiz Antônio Simas, né? Ele traz bastante essa questão que o povo banto traz muito o cruzo, né? De chegar numa cultura, absorver aquilo que eles têm de bom, para que eles também recebam essas bênçãos culturais. Né? Então, muitas pessoas confundiram essa questão dos bantos louvarem, por exemplo, Ogum e São Jorge, que tem qualidades parecidas, falando que era a mesma coisa, que eles se escondiam nisso. E, na verdade, não é. Eles cultuavam os dois. Né? E aí, essa é a questão, resgatar o que de fato é. Não é porque eu São Jorge que eu estou substituindo algum. Na verdade, eu cultuo os dois porque eu gosto das duas forças, me afinizo com as duas energias, né? E acredito que seja a mesma coisa que você está dizendo, né? Exatamente. Eu aprendi muito cedo que os santos, né? Esses santos que fazem parte desse sincretismo, na verdade, o que eles trazem? Eles trazem as qualidades do orixá, porque o orixá já estava aqui há bem mais tempo do que quando o santo nasceu, não é verdade? Sim. Então, assim, eu começo a pensar que São Jorge, por exemplo, era um filho de algum. Pronto. Porque ele tem as características de um Ogum, né? Então, você pega, por exemplo, uma Santa Bárbara, né? Com aquele rompante dela da guerra, de ser, né? Não, as características da Nhansan, ponto. Não tem o que discutir, né? Então, eu vejo dessa forma. Já na Jurema, a gente não tem sincretismo. O santo é santo, os mestres são mestres, o caboclo é caboclo, a divindade que sustenta o culto é a mãe Jurema e tá tudo no seu lugar. Déia, deixa eu aproveitar essa que você está falando da Jurema. Vitória! Eu tô falando Vitória de novo. Espaço do Matuca, vai lá. É que eu me empolgo. Déia, qual a diferença? Diferença não, né? A cidade que muitos caboclos trazem dentro da Umbanda, como Jurema, é dessa origem também, da Jurema? Sim. Porque nós temos, e aí a gente nem vai entrar nessa questão de cidades, porque ela é complexa. Cada folha, cada rama vão dizer para você que existe um número de cidades e vão te listar o nome dessas cidades. E hoje, e aí volto a dizer, pela minha vivência, eu acho que são muito mais cidades do que a gente possa saber aqui embaixo, sabe? Do que a gente possa numerar, né? Então, o Jurema que eles falam, na verdade, é o conjunto de cidades. Entendeu? É o conjunto de todas as cidades. É a própria cidade da Jurema, que é o reino da Jurema, que são todas essas cidades juntas. Entendi. Então, ele fala que ele veio de uma dessas cidades, mas qual? Entendi. Vai saber. Quando você conhece as cidades mais a fundo e sabe que cada uma delas agrupa, né, espíritos, agrupam entidades que têm afinidade, que têm uma missão específica, então você vai entendendo algumas coisas, né? Por exemplo, eu trabalho com um mestre que eu não entendia. Primeiro, o meu primeiro... aliás, os meus primeiros contatos com algumas coisas sempre foram muito marcantes, né?
Então, meu primeiro contato com ele foi meio turbulento, né? Porque, como eu disse para vocês, eu nem sempre fui essa pessoa. E aí, hoje, quando ele me fala de qual cidade ele vem, faz todo sentido, porque ele vem de uma cidade onde os espíritos ali, eles trabalham o quê? Primeiro, eles trabalham com essa vibração de amor que faz o acolhimento dos marginalizados, né? E aí ele se detém, ele principalmente, não só ele, mas a maioria desses espíritos dessa cidade, se detém a resolver os problemas emocionais das pessoas, né? Os problemas que as pessoas trazem de angústia por violência, por violência em todos os sentidos, por marginalização por conta daquilo que fazem. Então, eu nunca entendi, por exemplo, quando essa entidade ela chegava com determinadas pessoas da assistência e ela abraçava essas pessoas, não só no sentido de abraçar literalmente, mas de falar coisas para essas pessoas que geralmente elas choravam, sem dizer nada, porque ele ia no âmago da dor daquela, geralmente mulheres, né? Uhum. E aí, quando a gente vai saber da história desse mestre, a gente entende que ele foi criado no cais, que ele foi criado pelas prostitutas, que ele conheceu as prostitutas como mães, né? Foram mães para ele que cuidaram dele. Então, hoje, desencarnado, trabalhando aí nas mesas de Catimbó, ele tem um olhar extremamente amoroso por este grupo de mulheres, né? E ele entende o sofrimento delas, assim, de uma forma muito profunda. E muitas vezes também são mulheres que não são prostitutas, mas que são mulheres machucadas por dentro, sabe? Mulheres que passaram por N situações que as marcaram profundamente. Então, ele, de um jeito meio brincalhão, meio beberrão, ele acolhe essas mulheres e ele cuida, né? De uma forma muito amorosa. Que lindo. Mais alguma questão, Matuta? Por enquanto, não. Ele deve estar falando muito. Pus até no mute aqui para não atrapalhar mais. Ah, deve atrapalhar. Isso aí aqui, na verdade, é nosso espaço, né? Para todos os macumbeiros falarem. Bom, a última pergunta que eu tenho, mas aí o Matuca pode trazer mais questões também para a gente desenvolver. É só porque foi o que eu preparei, pode ser que também surja dúvidas minhas, né, para te perguntar. Mas se tem diferença entre os vinhos tomados na Jurema? Se, tipo, para as pessoas que vão lá conhecer se para os mestres são outros, como funciona isso? Já que você falou que era a última pergunta, antes que eu fale sobre o vinho, eu posso falar sobre outras coisas? Pode, fica à vontade, o fato é seu. Por favor, Déia, por favor. Não é. Essa conversa. Sim. Não, porque assim, gente, as pessoas têm muita curiosidade, né? E é bom a gente ir desmistificando algumas coisas ou colocando algumas coisas de uma forma muito prática, muito assim, gente, é simples assim, na verdade, né? Porque, assim, existem elementos dentro do culto que eles são... que não existe, por exemplo, um catimbó ou uma casa onde se pratica Jurema que não tenha como ferramenta de poder, instrumento de poder, o seu maracá, né? Se na Umbanda os tambores trazem a força das entidades, a força dos orixás, e assim, é muito engraçado, porque quando eu cheguei aqui, eu queria trazer um ilu, né? Porque lá em Manaus a gente tocava e usava ilu. E o pai Tupinambá, ele não deixou. Ele falou, não, você tem que resgatar do jeito que era. E o jeito que era só com maracá. Então, até hoje, quer dizer, ano passado ele permitiu a gente ter um ilu. Aí veio a pandemia, a gente compramos o ilu e não podemos usar o ilu. Enfim. Então, tem o maracá, que é aquele... Tanto que a gente tem uma
um ponto na nossa casa, que é um ponto da nossa casa, que a gente canta assim. É na fumaça, é no som do nosso maracá que nós vamos curar. A Jurema tem, a Jurema dá, a Jurema tem, a Jurema dá poder e forças para triunfar. Então o maracá é de extrema importância, assim como o cachimbo, como a fumaça. A gente não faz nada dentro do catimbó sem a fumaça, né? E aí, quando eu falo em fumaça, eu estou falando do cachimbo, eu estou falando da defumação, eu estou falando da vela indiana que nós usamos, eu estou falando até mesmo do incenso de varetinha, do defumador, aquele que é um triângulozinho, eu estou falando de todas as fumaças. Por quê? Porque a fumaça leva o nosso recado. Sim. E é legal, porque ninguém, tirando os grandes yogis, estão aí prestando atenção no ar, né? E a fumaça vai pelo ar e vai para qualquer lugar, né? Sim, toma todo o espaço. Exatamente, vai, né? Mistura no ar que ninguém está prestando atenção e vai invadindo os lugares, envolvendo as pessoas, entrando, né, nas pessoas, fazendo parte do sangue delas e levando a cura de alguma forma através deste ar, desta fumaça. E aí, olha, eu não sei como são nas outras casas em relação ao vinho, que é a bebida sagrada, né? Aqui em casa eu falo que nós temos 3 tipos de vinho, tá? Nós temos o vinho didático, que é aquele vinho que normalmente eu preparo para quando eu vou dar um curso, como eu dei lá no Alexandre Comino, quando eu vou dar uma palestra. Então, ele é um vinho que ele tem alguns elementos, que ele tem a força da Jurema, mas que ele pega leve, né? Por quê? Porque eu não sei quais serão as pessoas que estarão ali conosco naquele momento. Eu não sei se eu der uma dose energética, porque o vinho, embora leve um teor de alcoólico, e agora, com a orientação do Pai Tupinambá, nós estamos tirando este teor alcoólico, então ele é totalmente energético. Eu não sei se a potência dessa energia que eu coloco ali naquele vinho, o que vai causar para a pessoa, né? Eu tenho que ter consciência e cuidado, né? Eu não quero que ela tenha uma experiência traumática, tá? E aí nós temos o vinho para os dias de trabalho, que aí é um vinho que é vinho de trabalho, que é um vinho que a gente faz para os mestres, e aí a gente tem algumas pessoas que chegam, eu queria comungar a Jurema como se ela fosse fazer o mesmo efeito de uma ayahuasca, por exemplo. E é totalmente diferente, porque a Jurema ali naquele momento, ela vai atuar, né, trazendo essa força, essa vibração para o médium, e quando este médium dá para uma pessoa que vai participar, que vai ser atendido, é para ela entrar em conexão com essa força, mas a intimidade dela com essa força da Jurema vai acontecer quando ela estiver dormindo. Entendi. Tá? Não é no momento em que ela está desperta que ela vai encontrar com essas forças da Jurema. É quando ela estiver dormindo. Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, até por curiosidade, ideia, me dá, eu dou, e não acontece nada enquanto ela está ali no terreno. Ela vai para casa, toma, e uma semana depois eu disse, ideia, então. Eu falei, então, né? São ervas diferentes, né? Formas diferentes delas se manifestarem na nossa vida, né? Sim. E aí tem o vinho que eu chamo que é o vinho de iniciação, que é o vinho dado nos momentos de iniciação, né? Que na nossa casa, na nossa rama, digamos assim, nós temos 4, né? 4 fases de um processo de iniciação que não acontecem todos ao mesmo tempo. Então, a gente tem o batismo, a gente tem a consagração, a gente tem a sementação, a gente tem a consagração e tem o tombo, né? Então, nesses momentos, aí a gente faz um vinho, que é um vinho específico que
A dose é mínima e... Vê a paulada. Né? Sim. Ah, entendi. Entendi. Isso. Na verdade, eu trouxe um pouco pro que eu conheço da ayahuasca, porque é dependendo do tipo de trabalho também. Eles fazem microdosagens, né? Colocam uma dosagem mais ali pouquinho para as pessoas, aí tem dosagens maiores, geralmente quando consagra com os pajés, eles dão dosagens macro, então, tipo, pessoas geralmente que têm uma experiência louca, assim, com a ayahuasca, geralmente nessas dosagens mais intensas. Mas entendi, fez sentido. Matuca, tem perguntas? Tem um cachorro latindo comigo, então ele vai falar comigo aqui na rua. Na verdade, eu não tenho perguntas, só tenho um pedido para a Deia quando a gente for finalizar, quando a Vitória for dar o tchau para a gente finalizar, que a Deia cantasse um ponto que ela cantava lá no curso, que até hoje eu trouxe ele pro terreiro, que eu acho ele maravilhoso, que é aquele que fala Jurema é um pau encantado. Essa música com a Deia cantando é sensacional. Ela entra na alma, assim, ela fica ecoando uma semana. Por favor, Deia, cante aí para nós. Tá bom. Antes de cantar, que talvez cantar seja a finalização do nosso bate-papo, eu queria falar algumas coisas que, assim, né, é que eu gostaria muito que as pessoas, não só em termos de Jurema, né, mas em termos de religiosidade, nem tanto, mas de espiritualidade, né, que a gente se unisse, né, em prol de um bem maior. Eu acho que, eu vejo que os últimos acontecimentos na nossa vida, né, e no mundo como um todo, pede esse resgate da gente, né? Pede que a gente olhe realmente com amor para todas as formas de manifestações espirituais, sejam elas quais forem, que podem ser extremamente diferentes da que a gente conhece, pode ser extremamente diferente daquilo que a gente vive, mas que se está ali para ajudar um outro, por que não a gente ter este olhar de compaixão, de amor e de aceitação, né? Então, a Jurema, assim como muitas as religiões de matriz africana sofreram preconceitos, até hoje também sofre, e o pior de tudo é que não é só uma questão de diferenças, na ritualística só, né? As pessoas estão indo contra as outras pessoas e não observam o que aquela pessoa faz dentro da Jurema, que eleva o nome da Jurema, porque é para o bem. Então, eu falo que a nossa casa, ela está sempre aberta e que a Jurema na nossa casa, ela sempre trabalhou em prol da cura, seja ela qual for. Seja uma cura emocional, seja uma cura física, seja uma cura espiritual. A gente sempre buscou caminhos para encontrar esse bem-estar de uma forma geral, sem importar muito, né, com o que aquela pessoa professa, acredita, qual é o sistema de crença dela ou não. Então, eu queria mesmo pedir, né, e antes mesmo de cantar a musiquinha, né, o limpinho, porque na Jurema a gente canta linhas ou linhos, né? É que assim, a palavra ela é viva e ela muda um pouquinho. Então, antigamente eram linhas e hoje a gente chama de linhos pontos cantados, que é tudo a mesma coisa que um ponto cantado. Pronto. Só muda o nome. Eu gostaria de fazer a prece que faz parte, que é uma prece cantada também, que faz parte da nossa casa, que todos os trabalhos que nós fazemos, nós cantamos, e que é uma coisa que a gente gostaria que o mundo todo vivenciasse, que é a oração da paz, que é a prece de São Francisco. Por favor, então comece aí a prece. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é amor para a vida eterna. Paz e bem, sempre muito para todos nós. Muito lindo, Déia. Musiquinha de Matuca. Ai, desculpa. Deu uma... Sei lá quando muito eu fui. Lindo. Enfim. O linho que Matuca quer que cante é o linho que nós cantamos para o vinho. Quando nós vamos... Bom, como toda liturgia, nós temos abertura, nós temos o pedido de licença para entrar na Jurema, nós louvamos Malunguinho, nós cantamos chamando os mestres e nós louvamos e cantamos também quando vamos beber o vinho. Então, o linho que o Matuca falou é o linho que a gente canta antes de beber o vinho ou enquanto estamos todos bebendo do vinho, a gente fica cantando este linho. Tá bom? Já é para eu cantar? Pode ficar à vontade para cantar o linho, que a gente está esperando aqui. Tá. Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência e todos querem saber. Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência e todos querem saber. Se você quer ciência, eu dou Jurema, mas se você quer ciência, eu dou Jurema. Jurema, pau encantado, é um pau de ciência e todos querem saber. Se você quer ciência, eu dou Jurema, mas se você quer ciência, eu dou Jurema. Salve, Jurema Sagrada! Quem pode mais Deus, ninguém! Ai, que bênção, meu Deus. Eu tô toda arrepiada aqui, nossa. Cara, muito obrigada por ter topado participar disso aqui com a gente. Foi tipo uma honra enorme para mim, acredito que para o Matuca também. E eu tô muito grata por você ter vindo aqui falar com a gente. Eu acho que eu aprendi muito hoje, assim, mais do que muitos dias da minha vida. De verdade, muito obrigada. Lembrando que todo conhecimento, qualquer conhecimento, né? Não só sobre Jurema, mas sem amor ele não tem muita validade. Então, sim, tudo que aprenderem, pratiquem com muito amor. Eu sou extremamente grata. Eu sou extremamente grata e honrada pelo convite. Espero que vocês tenham muito, muito sucesso. Vou fazer muito, muito... Não, eu já estou fazendo, né? Não porque eu estou participando, mas desde que... Tecnologia, né, não é o meu forte, mas a gente tem que aprender, né? A gente está aprendendo todo o tempo. Então, eu quero muito que o canal de vocês cresçam.
Até porque toda boa informação precisa chegar até as pessoas, né? Então, eu sou muito grata. Viu? Muito, muito grata. Que Mãe Jurema abençoe a todos nós abundantemente. Muito obrigada, Déia. Matuca, quer falar alguma coisa? Não, jamais. Eu não tenho nada para falar, mano. Já essas bênçãos da Déia já foram suficientes para alegrar o resto do meu ano, da minha vida inteira. Tá doido. Sinto que essa noite terei muitos sonhos. Eu tenho um negócio com um sonho, assim, Dé, que você não tá entendendo. Opa, já é uma juremeira, né? Porque muitas coisas a gente resolve no sonho. Olha aí, né? Quem sabe? Bom, muito obrigada, Déia, mais uma vez. Vou encerrar por aqui. Vou pedir de novo para quem esteja assistindo, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, porque, isso aqui é incrível. De verdade, assim, eu tô muito impressionada com tudo que eu aprendi hoje. Eu acredito que esse conhecimento deve ser partilhado para mais e mais pessoas. Se inscrevam, curtam, para que isso chegue a outras pessoas também que não têm oportunidade de receber esse material através de indicação. Muito obrigada, Déia. Muito obrigada, Matuca, por terem aceitado essa oportunidade de falar, de falar aqui para outras pessoas, de eu falar com vocês. Gratidão, gente. Gratidão, meninas. Coisa linda.